Fala, galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ser um Ser. Estou muito feliz que você está aqui com a gente e hoje a gente está aqui com um tema super especial, que é espiritualidade versus autoconhecimento. Mas se você não assistiu o episódio passado, eu te convido a ir lá, porque ele é mais ou menos continuidade do episódio passado. O episódio passado foi religião versus espiritualidade. A gente dá uma boa pincelada no que é religião e espiritualidade e hoje a gente está aqui para falar de espiritualidade e autoconhecimento, né? Então, a gente finaliza o episódio passado com o Eliel falando sobre algumas coisas bem interessantes. Mas antes da gente começar, Eliel, quem é você? O que você está fazendo aqui? Para a galera que não quer assistir o episódio passado, mas quer assistir esse, da onde você brotou? Olá, meu nome é Eliel. Eu vivi durante cerca de 30 anos em comunidades evangélicas, especificamente Assembleia de Deus. Tive contato com todas essas regras e doutrinas de uma religião. Fiz curso de teologia, porém não atuo como teólogo. A gente falou bastante coisa no episódio passado. Vai lá, dá uma assistadinha. E você, Lohan? Quem é você? O povo que não quer assistir o episódio passado e quer cair aqui de paraquedas. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Então, eu sou o Lohan. Eu vivi também a maior parte da minha vida até 2022 agora, também em comunidade cristã, né? E meus pais são pastores, meu tio, meu avô, minha avó era pastora também. E eu fui criado no meio disso e É é isso. A isso. gente está conversando um pouco sobre Lohan é essas uma pessoa que eu vivências. conduzo mentoria de autoconhecimento, então ele já está um pouco inserido nesse mundo para a gente poder dar uma pincelada aqui, né, nesse assunto. Eliel falou no último encontro, né, no finalzinho dele, sobre dentro da religião ele ter tido experiências que foram... Qual foi a palavra que você usou? Sobrenaturais? É Sobrenaturais. isso, né? Foi. É uma palavra polêmica, né? E eu acho que isso se enquadra bastante com o tema de hoje. Então, antes de eu falar o que é espiritualidade, porque eu não falei isso no episódio passado, e eu deixei de propósito para falar nesse, o que na minha opinião é espiritualidade, e como o autoconhecimento está inserido dentro disso, e a gente começa falando um pouquinho sobre essas experiências. Pode ser? Posso sim. Então tá, conta pra gente como é ter experiências sobrenaturais, como você disse, mas que não estão dentro dessa doutrina que você viveu, né? Sim. Por exemplo, experiências sobrenaturais são situações onde acontece num momento em que você precisa. Você às vezes tá distraído, mas você ouve al- alguém é usado para falar com você. Uma ferramenta. Deus usa alguém como ferramenta para entrar em contato contigo. Uhum. Então, às vezes, é por alguns momentos de dificuldade na minha vida que eu precisava de. Uma Não era meu palavra. conselho, tinha uma palavra. Eu tinha que tomar uma decisão. E alguém vinha e falava, não conhecia a pessoa. Do nada, eu tava pensativo num ônibus indo pro trabalho e falava: Uhum. acredita no que você tá planejando fazer. Que lindo, né? Assim, sem ter visto uma pessoa, sem ter conhecido ela. Uhum. Simplesmente chegou. Dá medo, mas vai em frente. Uhum. E aí você Te dá pensando medo? nisso, a pessoa falou assim: Ah, eu entendi. sei que se você seguindo esse caminho vai te dar medo, mas Mas continue. segue. É. Isso conversando com ela assim, pessoa estranha, chegou, conversou. Muito bom, gente. E aí a gente pensa, gente, eu tava passando por essa situação e veio uma pessoa com uma palavra assim pronta, um conselho, uma pessoa totalmente amigável, gentil, sentou do lado, começou a conversar. E aí a gente começou a se abrir, nunca mais tive contato com essa pessoa, não sabia de onde que veio. E aí a gente pra mim, que essa foi uma experiência muito íntima e sobrenatural, de um momento que eu precisava. Muito legal. Isso já aconteceu comigo também algumas vezes. É. Eu acho que é normal, né? Acontece bastante com as pessoas, assim. Quando estão seguindo esse caminho, né? Já aconteceu uma vez comigo também, algo assim. Eu tava... E às vezes é mais uma palavra de conforto também, às vezes. É algo que vai te ajudar naquele momento específico. Isso pra vocês é o quê? Espiritualidade?
Espiritualidade é mais uma provisão. Para você, né? Você Sim. traz isso, né? Você Sim. trouxe isso no episódio passado, dizendo que isso é espiritualidade para você. O Lohan trouxe a espiritualidade de uma forma um pouco diferente, Sim. que eu acho que tá até muito baseada num pouco da minha percepção também do Sim, que sim. é. Mas essas experiências, na minha opinião, são experiências divinas. Sim. São experiências espirituais, é claro que é. E aí, trazendo o que eu acho que é espiritualidade, né? Porque eu falei no episódio passado que eu não ia falar o que era. Ia deixar para Deixar a o hora pessoal certa, curioso. deixar o pessoal curioso para falar na hora certa o que era espiritualidade. Acho que espiritualidade é viver, né? Se a gente entende que, que é tão louco, nós somos um ser humano. Sim. Meu Deus, esse corpo é louco, né? É uma coisa maluca. A gente nasce de uma forma surpreendente. Não dá para explicar muita coisa. Isso é espiritual. É totalmente espiritual. E eu vejo a espiritualidade como uma conexão com essa magia mesmo. Isso que você traz, essas mensagens, essa percepção de ver que isso é espiritualidade, sem dúvida isso é espiritualidade, mas eu uso outro nome para descrever isso. Eu acho que é a vida sendo sincrônica com você, te trazendo informações, é a sincronicidade da vida, Sim. né? É como se a gente vivesse num emaranhado, esse emaranhado espiritual, né? E quando os caminhos se alinham, né? É como se fossem os planetas se alinham, Sim. quando as coisas estão alinhadas, existe essas sincronicidades. E esses momentos de sincronicidades, eles Sim. parece que o mundo congela, não é assim? O mundo congela e você só consegue ouvir aquilo. Aí a gente chama de sobrenatural. Isso é completamente natural. Uma outra experiência, tipo assim, muito forte foi quando meus pais se divorciaram. Na época, minha mãe não tinha fonte de renda. E ele simplesmente decidiu sair de casa. Ele era a única fonte de renda na época. E a gente sem ver solução. Porque na época eu não trabalhava. Sim. Minha irmã também não trabalhava, estava estudando para concurso público. E a gente sem ter uma perspectiva do que vai acontecer, aquela incerteza sobre o futuro. Uhum. E as coisas em um mês se organizaram de uma forma que a gente não soube explicar. Minha mãe passou por um concurso de professora, começou a trabalhar. Eu finalmente dei start na minha carreira. Eu sou formado em Química. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar em um laboratório. E a minha irmã, no mesmo período, conseguiu passar no concurso que ela queria. Nossa, E as coisas foram se organizando. legal. E aí a gente ficou assim, gente, isso não foi... Foi muita luta, foi muito correr Claro. atrás. Mas o correr atrás já é natural. É. Agora quando você acessa resultado, É o tempo divino. pra casa. É o tempo divino. E o tempo divino é espiritual, né? Eu descrevo espiritualidade assim, ó. Eu normalmente dou essa explicação muito pra galera que eu tô conduzindo a mentoria. Sim. E eu vou descrever aqui pra vocês. O que é espiritualidade? Eu acho que espiritualidade é tudo, né? A vida é espiritual. A gente está inserido dentro da espiritualidade. Sim. Espiritualidade é o básico. E então, é como se fosse isso aqui. Essa bola, ele é o todo. O que é o todo? É tudo, literalmente. É o universo, é o cosmos, são os planetas, é tudo. E isso é espiritual. É o todo, tá aqui. O todo. E esse todo, né? Na religião, eles falam que o Espírito Santo está dentro de nós. Exatamente. Né? Então, existem várias maneiras de falar isso. Então, esse todo, ele está aqui. E nós somos uma pontinha desse todo, que estamos aqui, materializados como ser humano, para expressar uma individualidade desse todo. Sim. Então, nós somos uma bolinha desse todo, e ele mora aqui dentro da gente. Isso é completamente espiritual. O autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É a jornada de encontro com essa bolinha. Sim. Do todo, que te faz ser especial. Sim. Então, quando você se alinha com essa bolinha, esse é o propósito da vida. Você encontrar o caminho, isso é autoconhecimento, você encontrar o caminho que te faz encontrar com aquela bolinha espiritual que existe dentro de você, que é a sua essência. Sim. Que te alinha com o seu propósito. Então, eu acho assim, espiritualidade é tudo. Viver espiritualmente é
viver buscando autoconhecimento. Entende? Faz sentido pra vocês? Então não tem como você simplesmente viver uma vida sem essa parte, porque tudo isso está englobado no viver, Tá. no existir. É. É você ter o contato consigo mesmo ter contato com o sobrenatural. Exatamente. Você é sobrenatural. Sim. Entende? Eu tenho várias experiências que eu poderia chamar de sobrenatural. Tô aqui para partilhar alguma delas com vocês. Nos próximos episódios eu partilho. Mas tem um episódio, um trechinho de um filme do Harry Potter, que essa semana me contaram isso, e olha que louco, né? Me contaram isso, no dia seguinte eu tava assistindo o filme do Harry Potter e eu vi exatamente aquela cena. Olha que louco. E isso é quase como se fosse sobrenatural. Como se fosse uma pessoa vindo em mim e falar, olha, olha, né? E a cena do filme do Harry Potter é uma cena que ele tá na estação, acho que é o último filme, ele tá na estação e ele morre. Aí o Dumbledore aparece pra ele e ele pergunta pro Dumbledore, isso tá acontecendo na minha mente? É real? Aí o Dumbledore responde pra ele assim, ué, não é porque está acontecendo na sua mente que não é real. A gente poderia chamar isso de sobrenatural, Sim. né? Mas, na realidade, Está é acontecendo. muito natural. Sim. Nós somos, e quando estamos alinhados com essa essência divina que existe dentro da gente, com esse lugar espiritual, nós somos completamente expansivos. E somos seres sobrenaturais. Sim. Entende? O natural é ser sobrenatural. Eu olho para a vida desse jeito. Quando eu vou conduzir uma jornada de autoconhecimento, é claro que é num lugar respeitoso, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas é mostrando para a pessoa que a experiência que ela está tendo é dela, é individualizada e ela precisa acreditar. Porque isso é espiritualidade. É você empoderar a pessoa a acreditar na verdade que ela está sentindo dentro dela, nos pensamentos que ela está tendo, entende? Não importa em qual nível da escada você está, mas é sempre enquanto você está vivo, você está na sua jornada de evolução. Enquanto você está vivo, você está aqui para experimentar essa espiritualidade que se apresenta para você de uma forma individualizada. Você é um ponto individual e você tem dentro de você algo que te torna especial. Sim. Isso é espiritual. Sim. E encontrar isso é uma jornada de autoconhecimento que te leva para esse lugar. Faz sentido isso para vocês? Como que para você ouvir isso? Para você também, é ouvir isso. O Lohan já está mais acostumado, porque eu falo isso sempre para ele. Como para vocês que vêm de uma família com uma tradição religiosa, Sim. para vocês ouvirem isso e falar assim, nossa, faz sentido para mim. Faz muito sentido, porque não só vindo de uma família tradicionalmente religiosa, mas também pelo acesso ao conhecimento que a gente tem das escrituras, da Bíblia, do curso de teologia, lá a gente tem a seguinte percepção do homem. Ele é formado por corpo, que é o que nos conecta a nossa alma e nosso espírito ao mundo material. Mas a gente tem o nosso espírito que conecta a nossa alma ao mundo espiritual. Então nós somos seres que fomos construídos para ter essa troca com o que a gente consegue ver, porque os nossos olhos são materiais, e com aquilo que a gente não consegue ver, que é o que o nosso espírito conecta a nossa alma. Que lindo. Então a gente consegue ter essa percepção do mundo natural e o que está por trás dele, que é o que a gente chama de sobrenatural. Que através dessa percepção a gente tem essas experiências que a gente não consegue explicar como ocorreram, como que aconteceu, mas que você sente no seu íntimo que alguém acima estava contigo. Entendi. Que aí, na comunidade evangélica, a gente tem de dizer que isso é uma ação de Deus. Sim, vocês aceitam isso. Aceitem. Aceita isso como uma voz individual. Sim. Então não precisa vir de um líder. Você pode ter essa experiência. Inclusive, quando a gente aborda sobre a figura do Espírito Santo, ele é a descrição dele é como se ele fosse o poder de Deus que habita em nós. É legal. Ele tem a função de ser o conciliador
Ele tem a função de ser o aconselhador. Como eu trouxe, né? É, É o sim, Espírito Santo que é o que vive dentro de você. exato. Tá? E aí ele que vai. Ele serve mais ou menos como um conselheiro, pela visão teológica. Você vai sentir a presença dele e conforme as suas decisões ele vai dizendo, ó, não é bem por aí, Sim, não segue por aqui. E ele é espiritual, sim. mas eu creio, muita gente crê também nesse viés teológico, que às vezes se apresenta de forma material. Claro, claro. Porque ele vai se apresentar, na realidade, da forma como você vai interpretar melhor, né? A linguagem de cada um é diferente. Isso. Então, como um ser espiritual, esse divino, né? Ele sabe como você vai se apresentar melhor. Eu tenho vários exemplos para contar para vocês, mas eu vou contar um só, né? Às vezes eu sonho com a minha avó e ela sempre traz uma mensagem para mim, né? De sonho, tá? Nem sempre é só um sonho. Mas eu deixo aqui, eu só jogo assim para vocês. E às vezes ela começa falando assim, na realidade, hoje não sou eu, sua avó que estou conversando com você, mas eu me apresento como, porque eu sei que você vai ouvir melhor a mensagem. É muito incrível, né? Sim. Então, olha, presta atenção. Isso fala dos meus valores, fala da minha própria jornada de autoconhecimento. E, na realidade, fala o quanto esse poder, né, é tão inteligente a ponto de adequar a linguagem deles. Ser individualizado. Exato! Minha mãe tem uma experiência muito bonita que ela fala que a gente perdeu a nossa... Eu perdi a minha avó, ela perdeu a mãe dela na pandemia, por causa do Covid. E minha mãe, ela tava muito aflita, sabendo se minha avó partiu em paz. Se as coisas que tinham que ser resolvidas foram resolvidas, como que ia ficar a família. E minha mãe, num sonho também, com a materialização da minha avó. E ela recebeu uma mensagem dela através do espiritual, dizendo, fica tranquila, eu estou indo em paz. E daqui pra frente é com vocês. Legal. Foram essas palavras que ela falou. Que legal. Dali pra frente, minha mãe foi, tipo assim, teve aquela paz de viver a vida. Ela estava aflita com o que aconteceria com a minha avó. É o que ela precisava para ela poder se libertar, né? Da partida da minha avó. Que bom que ela conseguiu acolher essa mensagem dentro dela. Foi uma experiência mais traumática para minha mãe, esse processo de partida, que enquanto eu estava trabalhando, ela estava em contato. Então ela ficou exposta a todas as experiências de partida, que é difícil. Até pela visão teológica, a gente tem a crença de que somos temporários aqui. Claro. Mas a gente vai se reencontrar no espiritual. E tem algumas religiões que não pregam isso, né? Sim. Que é somente no material, depois que morre acaba. Exato. Né? Tem algumas religiões que pregam isso. E no cristianismo a gente tem essa crença de que nos veremos. Tá. Por exemplo, quando Cristo se sacrificou, em João 3,16, que é um dos versículos que, na minha opinião, eu acho mais bonita a poesia de Deus, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do sacrifício de Cristo, nós deixamos de ser órfãos, porque Deus deixou de ter um único Filho e Jesus passou a ser o primogênito. Entendi. Então ele fez essa acepção de uma grande família. Então, quando Cristo é sacrificado, ressuscita e sobe aos céus, ele fala, estou indo ao lado do Pai preparar morada. Morada para todo mundo se rever no espiritual. Que lindo. Muito legal. É muito legal como a gente, na realidade, as escritas da Bíblia, elas são muito puras. Sim. E se você olha com liberdade, ela é muito grandiosa. Demais. Porém, se você olha com limitação, tem aprisionamento, né? Como quase tudo, né? Quase tudo é assim. E o autoconhecimento, ele é esse olhar fora da caixa. Esse olhar disruptivo mesmo, sabe? Para você encontrar a liberdade da sua própria essência, da sua expressão, do divino que existe dentro de você. Entende? Sim. É muito lindo poder olhar e dar forças para as nossas percepções. Porque, como você bem disse, a gente tem um corpo físico, material aqui, e a gente tem esse espiritual,
né? Só que os dois têm muitas capacidades, Sim. entende? A audição, a visão, o cheiro, a boca, a mente. Gente, explosão de sentimento. Uhum. Se a gente começa a descrever alguma coisa, a mente já cria, você consegue sensorialmente já sentir 1 milhão de coisas. Até avaliando as doenças psicossomáticas. A sua mente adoece, o seu corpo adoece para analisar que a sua mente está adoecida. Sua alma está Exatamente. adoecida. Exatamente. Isso é puro autoconhecimento. É entender que o teu corpo está te mandando uma mensagem de algo que está acontecendo dentro de você, no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, nas suas Sim. emoções, né? Isso é puro autoconhecimento. É entender que o corpo é uma ferramenta de guia Sim. na sua jornada. O que está acontecendo? Eu tô com tanta dor, não sei aonde e tal. Por que isso está acontecendo? Por que isso está se refletindo? As civilizações antigas se baseiam muito nisso. Sim. E elas entendem que, por exemplo, a coluna ela vai falar sobre estrutura, que o pé vai falar sobre o caminhar, que a mão vai falar sobre o fazer, que o olho vai falar sobre a visão, a percepção, entende? Então, as civilizações antigas, todas elas, se vocês começarem a estudar, eu já estudei várias, né? Elas vão ter essa visão disruptiva e eles vão ter esse olhar de espiritualidade da vida e o como você pode se autoconhecer para se alinhar com a sua essência, com o que tem de mais precioso dentro da espiritualidade dentro de você. Porque é esse lugar divino, né? Sim. A gente vai falar isso ainda nos outros episódios. Só para não... Mas o sobrenatural, que foi o começo do que a gente começou a conversar agora, e é o que eu queria pincelar aqui, ele é completamente natural. Porque quando você começa a sair desse aprisionamento e perceber que a sua audição ela é capaz de ouvir muito mais coisa do que o barulho de uma bolinha caindo no chão, de um latido, ou algo do tipo, ou que, como no filme do Harry Potter, o que está acontecendo na sua mente é real, é claro que é real, é por isso que a gente manifesta. A gente tem que aprender a se alinhar com essa essência que vive dentro da gente, para a gente manifestar o que faz sentido para a gente. Para a gente ouvir as coisas que nos empoderam mesmo, né? Então, eu escuto orientações de mestres que não estão mais aqui. As pessoas falam, quem são os seus mestres? Eu já tive vários professores, vários. Mas hoje, os que me guiam, eles não estão mais aqui. Ai, como assim, Maria Paula, você é maluca? Maluca é você que não experimentou isso ainda. Porque é muito libertador, né? Então, quando eu preciso de uma orientação e eu preciso de um lugar, de um espaço para eu me ouvir, para eu entender se eu estou alinhada com aquilo que é divino e espiritual para mim, eu vou meditar, eu vou me acolher, eu vou ritualizar, poder de estar presente ali, isso é ritual, né? Ritualizar aquele momento para mim, tá ali com o meu corpo espiritual, com o meu corpo físico, com a minha emoção, com meus pensamentos, isso é ritual. Tá ali entregue, me conectando e sentindo aquela voz dentro de mim, aquela sensação de empolgação, de entusiasmo, de amor. Até aquele passo básico, né? Porque devido à correria, você não consegue tirar um minuto para olhar para dentro de você mesmo. Não consegue. Que aí vem sensações e emoções e você acaba ultrapassando esses limites e continua focado no que tem que fazer. Que é sempre bom também dar aquela parada, se isolar de tudo. E ver que sua mente, seu corpo, seu espírito estão falando sobre você. Exato. Que até pro autoconhecimento você precisa de um tempo para você. Claro. Eu passei agora essa semana sobre uma palestra muito boa sobre câncer de mama. A gente tá no Outubro Rosa, de uma amiga de trabalho, e ela falou, e ela sempre estava aconselhando a gente, para tudo e vai fazer nada, e vai fazer exame. E não só pro corpo, você precisa fazer isso pra alma, pro espírito. Às vezes precisa para tudo, para poder avaliar como é que tá a sua vida. Que lindo, o câncer de mama, ele é a repressão de muitos sentimentos. Dentro dos indígenas, né, eles olham para o câncer de mama para aquelas pessoas que reprimem muitas emoções. Né? A mama em si é o alimento que você dá para a vida, né? Então você reprime toda essa nutrição que tem dentro de você, né? No seu peito, no seu coração. Você pode ver que muitas pessoas que têm algum problema aqui
nessa área, elas são curvadas, né? Elas fazem isso assim, né? Então, realmente, esse é o olhar do autoconhecimento. É entender, caramba, o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, e aonde eu estou me direcionando, para onde eu estou indo, né? Sim. Dentro disso tudo. É muito lindo poder olhar para a vida com esse olhar, com essa grandeza. Isso é uma jornada, entende? O Lohan está acostumado comigo falando sobre isso, Sim. mas quanto mais você percorre, a jornada de autoconhecimento, ela é enquanto você estiver vivo. Sim. E ela é uma jornada espiritual. Então a gente entende isso, né? A gente entende que a jornada do autoconhecimento é enquanto você estiver vivo e que ela é uma jornada espiritual. Quanto mais você vai se afundando dentro de si, mais você vai encontrando essa sua essência, né? Que é o que te representa como ser individual aqui nesse mundo espiritual. Sim. Então, quanto mais você vai se aprofundando disso, mais sutil você vai ficando. E quanto mais sutil você vai ficando, mais sensorial você percebe, entende? Então, tem uma frase da religião que eu gosto muito, é que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E entre cada linha existe uma grande verdade. Você encontra as verdades naquelas linhas tortas ali, sabe? Nas loucuras que tem. Às vezes as pessoas falam uma coisa para você, mas elas estão na realidade falando outra. E o autoconhecimento, e esse lugar que a gente está dizendo, ele te faz usar um óculos que você encontra essa verdade nessa sutileza das pessoas. Consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Sim. Falo muito isso pro Lohan, muitas vezes, né, Lohan? Que na realidade você vai replicar essa percepção para o seu sistema. Sim. Que de repente, quando você vê, você está replicando essa percepção para o seu sistema. E você está vendo o emaranhado. Então, quando você tocou algum assunto ali, é o que você me trouxe isso que eu estou dizendo agora. Eu não me lembro exatamente o que era. Mas você falou de você conseguir se conectar, conseguir perceber. Sim. Na correria do dia a dia. A gente poder parar um tempo para poder observar a si mesmo. Quanto mais você pratica, daqui a pouco você está vivendo isso. Entende? Você é isso. E aí, mesmo na correria, você consegue perceber esse sutil. Sim. Entende? Porque você mudou as suas estruturas. Você mudou a sua forma de ver, de ouvir. Então, assim, tá uma correria danada e do nada eu escuto uma coisa que eu falo, opa. E passou a praticar também essa ferramenta de se auto-perceber. Isso. Do que está acontecendo. Exatamente. Todas as reações que sua alma, seu corpo estão sendo expostos. É presença, né? Alguns pilares sustentam o autoconhecimento. Um deles é a autoobservação. O outro é a presença, que praticamente os dois andam juntos, né? E isso vai tornando você muito sutil. E esse campo sutil que você adentra é o campo espiritual, né? Como se fosse o espiritual se comunica com você muito através do sutil. Às vezes, muito denso. Mas as pessoas que não querem ouvir, porque eles estão falando o tempo inteiro com a gente. O tempo inteiro eles estão falando. E quando você não quer ouvir, vai ficando cada vez mais denso para você ouvir. Na Bíblia, possivelmente, deve ter esse tipo de frase. Eles te botam uma pedra pequenininha no caminho. Aí você não liga. Aí daqui a pouco eles vão te colocar uma um pouquinho maior. Sim. Aí você não liga. Eles colocam uma outra maior. Até a pedra que eles colocarem vai fazer você parar para olhar. Você está muito denso, né? Você não se permite se autoconhecer, olhar para os sinais que a vida está te mostrando, né? Sim. Na minha vida, dentro da igreja evangélica, a gente ouvia muito testemunhos de pessoas que diziam que o sobrenatural queria falar, mas a pessoa estava muito focada na vida terrena e não estava parada para ouvir. Então, ouvi muitas mensagens dizendo que Deus vai te parar para poder falar contigo. É isso. E que aí as coisas vão acontecendo, ele fala, não ouve, a pessoa passa. Não tem essa sensibilidade de ouvir o sobrenatural falar. Chega uma determinada hora que você precisa ser parado. É uma situação que nem sempre é agradável. Isso, mas a vida eu ia comentar disso. Não é um morango. E às vezes você precisa ser interditado para poder ser tratado espiritualmente. Pois é.
Pois é, o pessoal comentava bastante disso mesmo. Se você não tivesse prestando atenção ali, alguma coisa de ruim poderia acontecer, mas que seria Deus te, te sinalizando para você parar e prestar atenção no que ele quer falar para você. Seria basicamente isso. Muito louco, né? Muito louco como já existe Vai te rótulos, parar, né? cara. É. Mas é isso. É o que a gente falou sobre as pedras que vão se apresentando no meio do caminho. E eu queria dar umas outras pinceladas aqui, mas a gente já iria se adentrar em outros assuntos importantes que estão por vir por aí para os outros episódios. Então eu acho que chegou na hora da gente fechar esse e convidar vocês para não perderem os outros episódios que estão incríveis. Então é isso, né, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, tô tranquilo. Não, Quanto a isso, tá tudo certinho. Então tá, vocês já sabem que se quiserem se comunicar com eles, coloca mensagem aqui nos comentários que eu vou direcionar as perguntas para eles e depois respondo para vocês. Comigo vocês já sabem que encontram comigo em todos os lugares do Aldeia do Ser. Eu vou estar disponível para poder trocar um pouquinho para vocês. A gente deu uma leve pincelada sobre o que é espiritualidade e autoconhecimento aqui. E a gente trouxe também muito sobre religião no encontro passado. Isso se mistura muito em algum lugar. Então, convido vocês a assistirem esses episódios, os próximos que a gente vai falar também são bem interessantes e eles têm uma continuidade dentro disso que a gente está trazendo. É isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e até a próxima semana, né? Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.